Fala galera do canal Só Tapa, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo neste digníssimo canal que já teve Falcão. Se você não viu, corre dar uma olhada nesse vídeo. Estou aqui com meus queridos amigos Rafael Tonon. Como é que você tá, Rafa? Ei, Igor, e aí, rapaziada, como é que vocês estão? Já teve Falcão e hoje vai ter quem? O cara vai ser entrevistado, cara. Mentira, não tem Lincoln ainda, mas vai ter. Ia ser da hora. Mas vai ter. Se ele quiser, só mandar um salve pra nós. Crack. E também tô aqui com o meu Com querido... certeza ele vai te mandar uma mensagem no Instagram lá. Ele vai falar, esse cara tá com uma foto minha no fundo. Então bora lá. Luiz Estel, como é que você está, Luizão? Tudo bem? Ah, tudo bem, cara, tudo certo, isso aí, vamos seguindo aí com mais um videozinho pra galera. O canal Só Tapa hoje está online para falar do Flamengo. Será que era tudo isso? Será que esse time é tão bom assim? A gente vai dar uma olhada nesse vídeo aqui, certo? Então já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal. Vai deixando se você gosta, se você curte. O que você acha que aconteceu com o Flamengo? A gente vai dizer o que a gente... Editor, certo? editor, Então, roda... editor. Então, rapaziada, no vídeo de hoje, vamos falar o que deu errado com o Flamengo. Acabou o Flamengo? Não, é lógico que não, né? Meu Deus do céu. A gente vai tentar explicar o porquê que o Flamengo não tá engrenando uma sequência como teve ano passado, por exemplo, no comando de Jorge Jesus. O que aconteceu com esse time, com esse elenco que não vem rendendo mais. Tanto, né? Que teve algumas vitórias recentes. A gente que é corintiano tem uma memória recente meio ruinzinha. Mesmo esse ano que é ruim do Flamengo, a gente ainda tem uma memória ruim. E pra tirar essa dúvida nossa do que tá acontecendo com o Flamengo, vamos começar perguntando pra ele. Luizão, o que tá acontecendo? Quem que foi o nome importante que saiu do Flamengo que causou essa crise toda? Olha, cara, a gente sabe aí que o nome... A gente sabe que o Flamengo perdeu aí, talvez, né? Por mais que tenha um elenco muito estrelado, o Flamengo perdeu o seu grande craque, né? Ele que ficava ali no banco de reservas e tinha um papel fundamental pro time do Flamengo. É claro que eu tô falando de Rodinei, o Rodilindo, né? E esse é o vídeo, gente. Tá respondida a pergunta, acabou. Entendeu? Ó, vamos pensar. Vai deixando o like, inscrevendo no canal. Vamos pensar, peraí, vamos pensar. O Rodinei foi pra onde? Pro Internacional. Internacional até outro dia aí era líder do Campeonato Brasileiro, pô. Entendeu? É o efeito Rodinei que faz toda a diferença do que tá acontecendo aí no Flamengo. Rodinei estava no elenco do Corinthians de 2012, não tava? Lógico que tava, pô. Não sei, mas lógico que tava. Na dúvida tava. O Rodinei tava emprestado pro Bayern, né, na Champions, não tava? Exato. Então, mas é isso aí, rapaziada. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Já descobrimos o motivo do Flamengo desse ano não dar certo. É isso aí, valeu. Deixa o like aí. Bom, rapaziada, agora sem brincadeiras, né? Mas daquele jeito ainda descontraído, resenha nossa. A gente vai tentar aqui ver o que deu errado. Fator 1, saída do Jorge Jesus, acho que fica evidente aí, né? Muito se tinha uma discussão, tem muita gente que até hoje acredita que o Jorge Jesus só jogava o coletivo alto lá, o que foi mostrado que não é verdade, né? Inclusive, eu não tinha uma opinião extrema a esse ponto, tipo assim, sempre eles eram mais importantes que o técnico. Continua achando que pro sucesso de um clube como o Flamengo ou qualquer outro clube, os jogadores continuam sendo mais importantes, mas o técnico também exerce a influência sobre os jogadores, né? A prova aí é que a queda de alguns nomes depois da saída do Jorge Jesus era muito grande. Eu acho que o principal exemplo que a gente tem aí, que vinha bem com o Jorge Jesus e caiu um pouco, é o William Arão, né? Que ele era muito regular com o Jorge Jesus e agora voltou a ter os altos e baixos que ele apresentou aí. E merece o banco, inclusive. Durante parte da carreira. Hoje, inclusive, não seria titular no meu time do Flamengo, que contaria com Thiago Maia e Gerson ali no meio campo. Bom, o problema é o elenco? Eu acho que é meio difícil dizer que o problema é elenco, né? Porque do ano passado, para esse, exceto a saída do Rodinei, o elenco só melhorou. Teve a chegada aí teve Gustavo Henrique e Léo Pereira, beleza, não tão bem, mas, pô... Tipo, o time perdeu o Pablo Mari. Chega Gustavo Henrique e Léo Pereira pro lugar. Pra mim, se pegar, tipo assim, a visão do ano passado, os dois são melhores que o Pablo Mari, tipo, claro que o Pablo Mari... Tirando a lateral direita, né, que o Flamengo perdeu o Rafinha e trouxe o Isla, pra mim, todas as posições melhorou. Exato, tem muita gente que diz que o Isla ainda é melhor que o Rafinha também, né, então ainda isso eu já não concordo. Cresceu em qualidade e em números também, né, agora você tem um reserva pro Gabigol, que na verdade é titular, né,
que é o Que Pedro. hoje, que Tem- pra mim tem- é o... tem o Pedro Rocha, tem o Michael pras pontas. Então, bom, vou tentar traçar aqui um pouco da falha de cada um. Primeiro, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai colocar nas costas. Diretoria. Qual foi a falha da diretoria no planejamento? querer ir no luxo do auxiliar do Guardiola. Exato. A falha tem nome e sobrenome. Domenech Torrante. Domenech. É que eu não sei quando a gente vai falar dele de novo, daí tem que fazer o Uhum. Domenech. Tô. Por quê? Porque, na minha visão, pelo menos vocês podem discordar, concordar aí, ele não foi contratado com a convicção própria dele. Ele foi contratado como o auxiliar do Guardiola e o auxiliar do Guardiola, porque ele Sim. tinha um trabalho no New York City. New York City, que não era bom também, né? Tipo assim, Já era tinha a bom. pior defesa do campeonato exato. americano, alguma coisa A assim. média é bem ruim mesmo. Então fica complicado, né? Daí, E- vamos lá. Só, Eu queria destacar pode falar. um outro fator seguindo nessa nossa listagem. Assistindo os jogos do Flamengo, eu acho que fica meio claro pra gente que tá acontecendo muito erro individual também. Uhum. Tanto de jogadores que muito se esperava, como o Lincoln, não, calma, eu me confundi. Como o Léo Pereira e tal, que muito se esperava, como O Henrique. de caras que a gente não esperava muito, como o Lincoln. Tipo, a derrota pelo São Paulo na Copa do Brasil foi de um erro individual da grande surpresa do ano do Flamengo, que é o Neneca. No Sim. jogo contra o Atlético Goianiense, o gol do Atlético Goianiense para mim foi numa falha do Léo Pereira complicada. E aquele gol que o Lincoln perde no final do jogo, cara, como que o cara é 9 e perde aquele gol, sabe? Tipo, completamente outra, displicente. A gente vê na goleada do Galo sobre o Flamengo também, o Galo até fazer o 2-0, ele chegava por todos os lugares e com muita facilidade. Assim. Uhum. As laterais tava assim, uma avenida, assim, o Isla com o Felipe Luiz não conseguiram jogar. Uhum. Tava uma pressão, assim, tava o Savarino de um lado, o Keno do outro, eles não conseguiam segurar, tipo assim, tava muito, a defesa tava muito exposta. Extremamente exposta. Exato. Então, tava construindo. Teve também o erro crucial também desculpa interromper, o do Gustavo Henrique, né, que ele tomou a bola nas costas aí do Sacha e acabou saindo do gol também. Bom, então, eu tava construindo o meu raciocínio em cima na questão hierárquica, né? O erro da diretoria foi trazer o auxiliar do Guardiola. Agora vamos falar dos erros do auxiliar do Guardiola, né? Que é o Domenech Torrente. Primeira coisa que eu acho que foi erro. Ele chegou, fez o primeiro jogo contra o Atlético, manteve o mesmo time, beleza. Chegou no segundo jogo contra o Atlético Goianiense, lá em Goiás, ele já começou a colocar o Rodrigo Caio de lateral, barrou o Rafinha. Tudo bem que o Rafinha já ia embora, não sei se ele tava pensando já numa alternativa. Só que tipo, o Rodrigo Caio já jogou de lateral no São Paulo, ele já foi mal e já disse que se sentia muito incomodado de jogar na lateral direita, tipo, que não era a posição que é a posição que ele menos sente à vontade no Seria no campo. a segunda Se posição, pegasse- teoricamente, dele seria um líbero, né? Seria o primeiro Esse é o volante. volante, né? Que ele A já fez na segunda, carreira também, né? Agora, Sim, pegar a lateral é um negócio que ele mesmo falou que não gosta de fazer. Aí começaram os erros do Domenech. E também eu acho que o principal erro em questão de conjunto, sem falar muito da escalação, foi a forma que ele colocou do Flamengo jogar. É um time muito estático. Não sei se com o Jorge Jesus você tinha o Gabigol que trocava com o Bruno Henrique, que movimentava tal, e com o Dome E era um time aquela loucura. Exato. E o Dome é um time que basicamente posicional, né? Que posicional que visava tocar a bola até E, criar tipo, a oportunidade no gol. Entrando nesse argumento do Luiz, não, mas agora o time tem o Pedro, um cara que faz o time virar mais posicional. Mas não é bem assim, cara. Não é por conta de um jogador que o time virou posicional. O time era estático. Era um time que rodava a bola, mas sei lá, o Everton Ribeiro era o cara que mais entrava ali pela direita pra esquerda. E ele era estático, independe de Pedro não. Antes do Pedro assumir a titularidade com o Gabigol já era mais estático com o Domenech do que ele jogava com o Jorge Jesus, né? Isso daí fica evidente. A ideia por exemplo, eles serem estáticos, balançarem a bola e balançarem o time adversário. Só que assim, o que a gente mais vê no time no Brasil, assim, é time posicional que ele vai ficar estático, independente da movimentação que você tiver. Por isso que o Jorge Jesus dava certo, porque ele movimentava tanto que ele bagunçava qualquer defesa que ele pegava. Quer dizer, isso acabou mexendo muito também com tirando qualidade daquilo que os jogadores podiam fazer, né? Óbvio que, por exemplo, tipo, o Bruno Henrique, ano passado, para mim, ele tecnicamente foi o melhor jogador do Flamengo. Esse ano ele tá muito diferente daquele Bruno Henrique que a gente conhece.
sei lá, o Gerson vem jogando bem, no último... mas tipo, não é o Gerson do ano passado. Exato. E nas últimas análises que a gente fez, a gente colocou aí a questão do Thiago Nunes, que por que o Cap estava rendendo com ele? Porque ele conseguia tirar o máximo dos atletas. Essa questão do Domi querer fazer o jogo posicionar no Flamengo impediu ele de tirar o máximo de cada um dos atletas ali. Porque quais foram os melhores jogos do Gerson com o Domi? Foram os jogos que ele jogou à frente, que ele jogou basicamente como um armador do time, porque era a única posição ali que tinha um pouco mais de movimentação. Quando ele estava de segundo volante, ele não tinha o efeito nem perto do que ele tinha com o Jorge Jesus, que era de chute de longe, chegada na área, fazer gol, da assistência, enfim, né? Posição, né? Exato. Inclusive, eu acho que o Domi também cometeu muitos erros de escalação que o Abel Braga cometeu lá atrás. Muito jogo Arrascaeta começando no banco, muita invençãozinha, sabe? Tipo, de você colocar, sei lá, querer inventar 3 volantes. Óbvio que outra tem coisa, situações de falta de jogador, tipo, o Jorge Jesus, ele conseguiu fazer o que todo técnico quer fazer, que é botar um 11 e o torcedor ter o 11 na cabeça. Só que isso aí, aí, não tem segredo de quem vai jogar, mas como vai jogar que é difícil de pegar ainda. Tudo bem que o elenco ainda era mais curto com o Jorge Jesus, né? Também, tipo assim, quem sabe talvez com esse elenco maior, ele também não faria uma rodagem maior, como ele mostrou no Campeonato Carioca, por exemplo. Claro que é o Carioca e tal, mas eu acho que com o número de competições, ainda mais por conta desse novo calendário nosso aí, que os jogos eu acho que ele também faria esse rodízio, só que eu acho que ele faria de forma mais inteligente do que foi feito pelo Domi. Tipo assim, outra crítica que eu vejo muito dos torcedores do Flamengo ao Domi é o time tá perdendo, ele vai lá, tira todos os meio-campistas e coloca atacante no time. Isso daí não vai resolver, porque daí você vai ficar ligação direta, ou você vai ter que vir com o Bruno Henrique tendo que vir buscar a bola atrás, vai ter que vir o Michael tendo que sair do meio de campo. Ele tira toda a criação, todo o cérebro. Exato. Vários jogos assim, terminou perdendo e com 4 atacantes em campo. Exato, tipo assim, a gente teve aí, o Flamengo teve mais de 10 jogos invictos no comando do Domenech aí, né? Só que, tipo assim, pode ser coincidência ou não, mas a maioria desses jogos foram jogos que ele estava com aquele problema e não estava no banco de reserva, não estava nem no campo. É claro que ainda tinha a ideia dele, mas não era ele que estava ali na prática, né? Mas a gente entende que tinha ideia dele só que, tipo assim, qual foi a minha principal crítica ao Domi? Que todas as alternativas que ele encontrou na equipe do Flamengo, elas foram circunstanciais. Não foi uma ideia que ele teve que levou ele a ter essa alternativa. Por exemplo, Neneca, goleiro Hugo. Foi circunstancial, não foi ele que pensou, não, vou começar a dar minutos pro Hugo jogar. Porque se você for ver, o César era reserva do Diego Alves e já não convencia a tempos, né? Se a gente for parar para pensar. A gente vai colocar daí, quem mais? Natan. Natan surgiu como? Aquele jogo lá contra o Palmeiras que o Flamengo não tinha quase ninguém, circunstancial. Ramon, Mateuzinho, lateral. Mas o Mateuzinho já era mais natural por causa da saída do Rafinha e do Rodinei, né? Agora falando sério do Rodinei, sem levar pro lado mítico da história, né? Mas, por exemplo, o Ramon, para mim, surgiu como uma possibilidade melhor do que o René vem apresentando com a camisa do Flamengo. E daí o que o Domi fez? Ele mandou o Noga, que também foi uma boa solução que se apresentou, e o Ramon de volta pro Sub-20, porque ele não continuou dando oportunidade para esses caras no time de cima. Ou seja, a minha principal crítica ao trabalho do Domenech é que quando o trabalho dele deu certo, foram por... Não tô dizendo que ele não teve mérito, mas na minha opinião foi muito mais por Luiz, ocasião. Posso até citar mais um exemplo disso que você falou? O Pedro, que vinha sendo o destaque da temporada do Flamengo, se tornou titular na posição quando o Gabriel machucou. É verdade. Exato, e foi talvez a principal solução no tempo do Domenech, era a bola chegar no Pedro e ele fazer o gol, né? Então foi circunstancial, não foi algo que ele pensou, que ele construiu. Na verdade, o Domi sobreviveu basicamente por Pedro e Everton Ribeiro, né? Isso quando o Everton não estava machucado, convocado, nem sei se o Everton teve Covid também, alguma coisa assim. Ai, não pode falar a palavra. Às vezes já, mas não tem problema, o editor lá dá um jeito lá. Então, tipo assim, a gente tem isso daí. Eu acho que minha principal crítica ao Domi é essa questão dele não ter conseguido criar alternativas. E sim, as alternativas foram apresentadas para ele. E lógico também que ele também não ia falar, não vou voltar com a minha primeira ideia. Seguindo a linha. E aí a gente, só pra gente completar e ir
complemento, leva uma conclusão, a questão individual também pesou bastante, que a gente falou dos gols perdidos. Pegar, por exemplo, já sobre o comando do Rogério Ceni aí, né? Já que o vídeo não é sobre o Domi só. Já sobre o comando do Rogério Ceni, tem o lance do Hugo, do Gabigol, aquela bola que o Arrascaeta consegue roubar e não toca pro Bruno Henrique, tenta fazer o gol, ele erra. Então, tipo assim, os lances do Gustavo Henrique, que viraram meme, o Léo Pereira. Então a gente tem que entender que todo mundo tem uma parcela de culpa. O único que não tem parcela de culpa ainda é o Rogério Ceni, porque tem 2 jogos, não ganhou nenhum. Tem 2 jogos até o momento que a gente tá gravando, né? Pode ter se classificado a Copa do Brasil, não sei. Mas sim, tem 2 jogos e... Mas o saldo do Rogério já começa a ser bem positivo, porque assim, ele voltou a fazer o que o Jorge Jesus fazia, né? Sim. Então, por isso que eu acho que a tendência é só melhorar, né? Se você... É aquilo. É que é difícil analisar, porque ele fez, assim, o Flamengo fez um jogo muito bom contra o São Paulo e fez um jogo de regular para bom contra o Atlético Goianiense, mas bem mais para regular do que para bom, pra ser sincero, e aquilo, né? que a gente tem que falar também. A análise que a gente fez do Atlético Paranaense e agora do Flamengo são completamente diferentes. A gente fala da evolução, o CAPES evoluindo para escapar da zona de rebaixamento. O Flamengo, a gente está falando de um mau momento, mas o time é 3º colocado, sabe? Então, tipo, a gente cobra do Flamengo aquela soberania que foi no ano passado, campeão, sabe? Né? Exato. Você estava comentando até em off antes do vídeo que é a questão da dinastia, né? Depois do Flamengo ganhar ano passado, a gente esperava assim, o Flamengo vai dominar de uma maneira absurda esse ano. Só que assim, eu continuo achando o Flamengo o grande favorito de ser campeão esse ano. Ainda acho. Também. Na verdade, pra tudo, eu acho que ele é favorito do Brasil. Eu acho que se não melhorar a Libertadores, eu vejo o River Plate com mais potencial que o Flamengo, até pela questão do tempo de trabalho do Galhardo. Para mim, o melhor trabalho disparado de um técnico na América do Sul. É um dos melhores do mundo, se a gente for ver, né, em questão de... É um dos melhores do mundo. Não tem... Guardando as devidas proporções, sim. São mais de 6 anos de trabalho, então assim, é um Flamengo que... É difícil a gente falar, porque o Flamengo, mesmo com o Domi, fez 5-1 no nosso time, né? Mas é um Flamengo que ano passado botava mais medo que esse ano, né? Tipo assim. E esse ano, e não era para acontecer, porque o Flamengo contratou melhores jogadores, então não era para acontecer. A real é que o Flamengo parece bem mais combatível do que ano passado, né? Hoje você já vê esse ano a gente tem muito mais medo do Flamengo por aquilo que fez ano passado e pelos nomes que estão lá. Óbvio que o time ainda é muito bom. O time ainda é muito bom, mas não é aquele coisa que a gente fala como que vence isso. O Atlético Mineiro mostrou que esse ano tem como vencer o Flamengo. Mas é natural também, porque assim, questão de trabalho, ele satura, mesmo não sendo o mesmo técnico. Né? A gente percebe o que os jogadores eles ficam muito em evidência, a gente percebe o que eles gostam mais de fazer, onde eles se sentem mais confortáveis, a gente, tipo assim, vai pegando mais a manha. E por isso que precisa de um técnico assim que seja bastante inventivo para melhorar cada vez mais. Bom, rapaziada, é isso. Não sabemos se o Flamengo passou da Copa do Brasil ou não, porque a gente tá gravando esse vídeo antes disso. O que vocês acham? O Flamengo cai esse ano? Então, não. Pra Série B. Vamos falar sério. Bom, não, falando sério agora, a gente gostou bastante do feedback de vocês nos comentários do vídeo do Atlético Paranaense, vocês dando a opinião de vocês. A gente percebeu que o vídeo foi bem interessante. Você, torcedor do Flamengo aí que assiste o nosso canal, comenta aí se você concorda com a gente, se você discorda, se você acha que vai melhorar com o Rogério Ceni, se acha que vai ficar na mesma coisa, se você que é viúva do Jorge Jesus, ele vai ficar chorando ainda. Fala aí o que você quiser, os comentários aí estão livres para vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até mais. E volta, Rodinei, falou!